Fala galera, beleza? Gravando mais uma aula aí para vocês, atendendo a pedidos. Pessoal queria saber sobre o sistema trifásico, sobre tensão e corrente alternada, falar do sistema monofásico, trifásico, dar o exemplo, a comparação entre a corrente contínua e a alternada, tá? Falar sobre defasagem de ângulo de fases, falar sobre a questão do fator de potência. Então isso é uma dúvida que pega muita gente aí. Então aproveitem, assistam a aula, questão de tensão de pico, tensão eficaz, potência aparente, ativa e reativa, tudo isso sendo explicado nessa aula, tá? E muito mais detalhes sobre isso. Como sempre, as aulas bem completas. Então, se inscreve no canal, dá o like e vamos para a aula. Então, beleza, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o sistema trifásico. Já deixei aqui algumas características alguns gráficos montados que eu só vou desenhar para ir explicando. Então, primeiramente, a gente vai falar de tensão em corrente contínua. Eu poderia usar corrente, mas eu vou usar tensão como uma relação. Então, a gente vai estar falando de uma relação de tensão no tempo, tá? Então, essa é a relação. Primeiro, vamos começar com a corrente contínua. Algumas características da corrente contínua. Primeiro, a corrente contínua, ela oscila no tempo, certo? Corrente contínua pura, falando aí de uma bateria, de uma fonte, certo? De um sistema de corrente contínua. Então, a tensão no tempo, ela permanece estável. Então, eu não tenho frequência em corrente contínua, certo? Minha frequência é zero, porque eu não tenho repetição, é estável. Eu não tenho ciclos, certo? Diferente se eu tivesse uma corrente contínua pulsante, por exemplo, ou uma corrente contínua com sinal, uma frequência oscilatória aí, em alguns hertz, kilohertz, seja qual for. Então a corrente contínua pura, ela não tem frequência. Então, algumas características dela aqui. Vamos considerar aqui, para poder fazer a comparação, 100 volts para todas elas, certo? 100 volts em corrente contínua. A frequência, nesse caso aqui, é igual a 0 Hz. Eu não tenho frequência, tá? Ele não tem alteração no tempo. No mesmo instante que eu tenho aqui 20 milissegundos, 40 milissegundos, a qualquer instante que eu pegar aqui, isso aqui estará estável. Então, a corrente contínua, a gente aprende em corrente contínua porque ela tende a ser mais simples, tá? A explicação dela. Por exemplo, se eu for calcular a potência em corrente contínua, potência é igual a tensão vezes corrente dada em watts. Simples assim. Então, essa é a fórmula de corrente contínua. Tensão vezes corrente dada em watts, tá? Então, a corrente contínua, ela é muito boa para a gente aprender o conceito de circuitos elétricos, certo? Com tensão, corrente e resistência. Mas na prática, a gente sabe que a corrente alternada, que de fato é utilizada na transmissão, distribuição e consumo, tá? Então é ela que a gente mais utiliza. Então vamos entender como é que funciona a corrente alternada agora. Primeira diferença entre elas, vou pegar aqui e colocar aqui. Agora eu tenho VCA monofásica, tá? Eu tenho a VCA monofásica. Os mesmos 100 volts, tá? Medidos pelo multímetro. E aí começa algumas diferenças. Primeiro, a tensão aqui é igual a 100 volts, tá? Tensão em corrente contínua. Aqui nesse caso, vamos lá fazer o desenho da onda. Eu vou começar aqui do zero. Vou fazer aqui a minha primeira onda. Começa a ter algumas diferenças. Primeiro, esse ponto aqui, certo?
meio ciclo se dá a 180 graus. Como aqui eu estou em relação de tempo, certo? Aqui eu teria um tempo x. Então, esse ciclo. Vejam que a tensão está aqui. Ela não é a ponta do meu sistema. Ela não é a minha tensão de pico. Essa tensão de 100 volts na alternada monofásica se chama tensão eficaz. É a tensão eficaz ou tensão RMS, certo? Que a gente mede com o multímetro. Então, essa é a tensão medida no multímetro. Porém, se eu tiver um osciloscópio, eu vou conseguir enxergar a tensão de pico. Então, a primeira diferença entre a tensão contínua e alternada é que na tensão contínua eu tenho apenas uma tensão. Na tensão alternada eu já vou ter duas. E eu tenho, por base, a fórmula que me diz que tensão de pico é igual a tensão eficaz vezes raiz de 2. Tá? Essa é a fórmula da tensão de pico. Da mesma forma que se eu quisesse descobrir a tensão eficaz e tivesse a de pico, bastaria eu pegar aqui a minha tensão eficaz, seria igual a tensão de pico, a raiz de 2 estava multiplicando, passa dividindo. Então eu teria tensão eficaz como tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, primeira diferença, a tensão alternada tem tensão eficaz e tensão de pico. Se diz que a tensão eficaz é aquela mesma tensão que faria o trabalho que a corrente contínua faz, que a tensão contínua faria. Então, é o que de fato você aproveita. Porque, analise aqui, ó, eu começo em 0 e termino em 0. Vou ao pico, mas a minha média, se eu pegar aqui, que é chamada de tensão eficaz, a minha tensão RMS, aqui, seria 100 volts. E quanto seria então, professor, minha tensão de pico aqui? Basta você fazer a conta. Então vamos pegar aqui a calculadora, só para você ver. Isso dá 1,41, tá? Raiz de 2 dá 1,41, então se eu pegar aqui, ó, 2 raiz, eu tenho 1,41. Multiplicando isso aqui por 100, que é tensão eficaz vezes raiz de 2, eu teria 141 volts. Então, tensão de pico com uma tensão eficaz de 100 volts vezes raiz de 2, eu teria aqui tensão de pico igual a 141 volts. Tá? Então, para uma tensão eficaz de 100 volts, eu tenho 141 volts de pico. Essa relação se dá para 127, eu teria 180 aproximadamente. Para 220, eu teria 311. Isso tem algumas que você já começa a decorar, porque de tanto usar, certo? Então, a tensão alternada tem isso aqui. Outra coisa, eu tenho alguns caras que são sensíveis à mudança, certo? Quem é sensível à mudança? Resistor, capacitor ou indutor? O resistor, pessoal, ele não é sensível à mudança. Então você pode mudar de positivo para negativo, alterar o estado, que não vai acontecer nada. A gente fala que o sistema é puramente resistivo. Se ele é puramente resistivo, ele está em fase, certo? Vou fazer aqui um desenho aqui, simples para você entender. Se ele é puramente resistivo, eu tenho aqui tensão e corrente em fase, em amplitudes diferentes, porém em fase. Um sinal é espelho do outro. Isso acontece quando eu tenho um sistema puramente resistivo, tá? Então eles estão em fase. A gente fala que está em fase. Os dois estão com o mesmo sinal. Porém, quando eu tenho corrente alternada e eu tenho capacitor ou indutor, há uma diferença nesse sistema. Ele deixa de estar em fase. Porque o capacitor, vamos lá, um sistema capacitivo.
capacitivo. Um sistema capacitivo, o capacitor, ele tem esse símbolo aqui e ele se carrega de tensão. Para se carregar um capacitor é preciso que circule corrente por ele. Então você imagina, certo? Ele quer se carregar de tensão e eu tenho que circular corrente. Então o que vai acontecer primeiro? Primeiro toda a corrente vai passar por esse capacitor até que ele se carregue. Depois de carregado ele vai ter tensão. Então quer dizer que a corrente é adiantada em relação à tensão, porque a corrente vai passar primeiro. E a gente fala que essa defasagem entre corrente e tensão se dá a 90 graus. Então, no capacitor, eu tenho aqui, vamos fazer aqui que o preto é tensão e o azul é corrente, certo? Eu tenho uma relação de que primeiro a corrente vai passar, tá? Então, olha lá. Vamos fazer uma marcação aqui, só para ficar fácil de entender. Fazer aqui 90 graus, aqui 180 e assim por diante, 270 a cada 90 graus. Então, olha lá. A corrente vai sair daqui. A gente sabe que o sinal a gente viu aqui, ó, que tem 180 graus, ó, a metade da onda completa. E vai continuar e aí vai seguir. Mas vejam que a tensão aqui, ela vai estar começando nesse ponto aqui. Olha lá, está 90 graus atrasada. 90 mais 180 vai dar 270. Deixa eu refazer aqui para melhorar. Então, olha lá. E aí, eu vou ter essa relação de atraso entre as duas, de diferença de ângulo entre elas, de defasagem entre corrente e tensão. Logo, isso aqui a gente fala que a corrente está adiantada em 90 graus em relação. E por último, nós temos quem? Nós temos o sistema indutivo, que são os motores, transformadores, tudo que tem bobina, tá? E esse sistema indutivo, ele faz totalmente ao contrário. Imagina um indutor. É fácil de você imaginar aqui, ó. Tem aqui o sistema indutivo. A tensão, como isso aqui é um fio, a tensão vai passar direto. Imagina a corrente tendo que fazer todas essas voltas aqui para passar. Quando ela passar a primeira vez, ela vai estabilizar. Mas toda vez que ela for passar, ela vai achar uma dificuldade. Então, nesse caso, a tensão fica adiantada à questão da corrente. Imagine aí, lógico que é imaginário, mas imagine a corrente tendo que fazer todas as voltas. Ela vai levar um certo tempo e por isso que ela fica atrasada. Então, nesse caso aqui, ó, a tensão está adiantada em relação à corrente. Opa, 180 tem que ser aqui no meio, porque o sinal tem 180. E aqui 270 e assim vai, tá? Então, olha lá, nesse caso aqui, a corrente é que está atrasada em relação à tensão. Então, aqui, nesse caso aqui, a corrente está atrasada. Professor, para que você explicou tudo isso em 90 graus? Eu expliquei tudo isso para poder falar da potência em corrente alternada. Lembra que a potência em corrente contínua, olha lá, olha aqui a potência em corrente contínua, que belezinha que era. Simples, certo? Potência é igual a tensão vezes corrente dada em watts. Quando eu tenho potência num sistema alternado, isso aqui muda em decorrência dessas coisas aqui. Se eu tenho um sistema puramente resistivo, o valor tende a ser o mesmo. Tanto a potência alternada quanto em contínua vai ser o mesmo. Porém, quando eu tenho capacitores e indutores, que são caras que se opõem à mudança, certo?
tem uma oposição à mudança, esse valor vai mudar. Então, se cria 3 potências diferentes quando eu estou falando de sistema alternado. Então, em CA, a potência em corrente alternada se dá por 3 caras. Eu tenho a potência aparente, que seria a tensão vezes a corrente, dada em volt ampere. Isso para monofásico, tá? Estamos falando de monofásico aqui. A potência ativa, que é se dada por tensão vezes corrente vezes o cosseno do ângulo, que também pode ser chamado de fator de potência, tá? E é dada em watts. E por último, temos a reativa, que é dada por tensão vezes corrente vezes o seno do ângulo, dado em VAR. O que faz alterar esse ângulo aqui? A colocação de indutores ou capacitores, sistemas indutivos ou capacitivos, eletrônica, inversor de frequência, tudo isso altera, defasa a questão entre a relação entre tensão e corrente, certo? Se eu tiver a defasagem igual a zero, que é o caso do resistivo, vejam que, certo? O fator de potência, quanto que é o cosseno de zero? E aí a gente vai estar sempre preocupado com a potência ativa, né? A potência ativa que gera trabalho. Então, é o P que importa para a gente, de fato, como potência ativa, que é o que vai gerar. Se eu tiver um ângulo de 0 graus, olha que interessante aqui, ó. Cosseno, vou pegar a trigonometria, vou colocar aqui cosseno, deixa eu zerar aqui a calculadora, e vou dar 0 e vou apertar o cosseno. Cosseno de 0 vale 1, olha lá na calculadora. Então, se eu colocar o número 1 aqui, no lugar de cosseno, tensão vezes corrente vai ser puramente watts. E aí eu volto aqui na minha fórmula de potência, porque eu vou ter, ó, tensão vezes corrente vezes o fator de potência. Mas se o fator de potência for 1, minha fórmula volta a ser tensão vezes corrente. Então, dado em watts, eu volto a ter a mesma coisa se o meu cosseno for 0 graus. Então, toda vez que eu tenho um sistema resistivo, o fator de potência é 1, logo eu não tenho diferença nenhuma, eu aproveito toda a minha energia. Mas olha que interessante, imagina que eu tivesse um fator de potência de um ângulo, perdão, de defasagem, o cosseno, meu fator de potência fosse de 90 graus. Olha que interessante que ia acontecer. Cosseno, vou pôr aqui 90. Cosseno de 90 é igual a zero, pessoal. O que é igual a zero? Igual a zero é que qualquer coisa multiplicada por zero dá quanto? Dá zero. Quer dizer que se eu tiver um ângulo puramente a 90 graus, eu não tenho nada de potência ativa, tá? Só que se eu pegar o mesmo seno de 90 graus, olha lá, pegar aqui e colocar 90 e colocar seno, dá 1. Quer dizer que toda a minha potência, toda a minha tensão em corrente, aqui deu 0 e aqui deu 1, toda a minha potência ia ser reativa. Do mesmo jeito, se eu pegar seno de 0, vai dar 0, porque no eixo Y, o 0 graus, tá? No eixo X, vai dar 0. Então, pessoal, eu não posso ter 90 graus, tá? O meu sonho é ter 0, mas eu não vou ter. E isso vai cair aqui, ó, no triângulo das potências, para você entender melhor o que eu estou falando. Olha lá, triângulo das potências. O que importa para mim é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que é o que importa para mim, que ele é meu fator de potência. Vou até apagar esse desenho que eu fiz aqui, vou deixar só o ângulo de cá, porque senão vai confundir. O meu fator de potência é esse ângulo aqui, tá?
Aqui eu tenho toda a minha potência, que é a potência que eu tenho aqui. É a minha potência, perdão, aparente. A minha potência ativa está aqui e minha potência reativa está aqui. Pessoal, se o ângulo tiver 0 graus, se esse ângulo aqui do fator de potência tiver 0 graus, ele é isso aqui. É uma reta. Porque ele vai trazer a 0 graus aqui e vai ficar no eixo X apenas. Logo, S e P têm o mesmo valor. Por isso que toda a minha potência, que é S, vai ser igualzinho a P. Então, quando eu tenho um ângulo 0, eu vou ter isso aqui. Se eu tiver um ângulo de 90, eu vou ter isso aqui. E aí meu S vai ficar igual ao meu Q. E toda a minha potência vai ser reativa. Então eu não vou ter nada de trabalho. Só vou ter de campo magnético sendo gerado. Apenas vou ter campo. Já na realidade, não é nenhuma coisa nem outra. A realidade que a empresa quer é essa daqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Não é nenhuma coisa nem outra. É um triângulo com um limite aí, que a gente fala que esse limite é de 0,92. É isso que a concessionária permite, certo? S, P e Q aqui, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. Deixa eu só fazer direito, porque senão fica parecendo que eu fiz um triângulo que não é retângulo. E essa potência é um triângulo retângulo, tá? Beleza, agora sim. Então eu tenho aqui S, P e Q. E esse ângulo máximo é com valor de 0,92. Se eu pegar aqui na calculadora e bater aqui 0,92 em trigonometria, eu bater arco-cosseno, certo? Segundo aqui, ó, arco-cosseno, eu vou ter 23 graus. Quer dizer que o maior ângulo permitido pela concessionária aqui no fator de potência é um ângulo de 23 graus, certo? Então, olha lá, a relação entre potência ativa aparente e reativa se dá pelo ângulo que eu tenho, tá? E esse ângulo é criado através do cosseno do ângulo aí do fator de potência conhecido. Beleza? Então, olha, vejam como a corrente alternada já é totalmente diferente da corrente contínua. Por último, vamos para o sistema trifásico, que leva tudo isso aqui em consideração. Tudo isso aqui vale para o sistema trifásico. Tudo aqui é a mesma coisa. Eu tenho a tensão de pico, a tensão eficaz, tenho a potência aparente, ativa, reativa, porém na tensão alternada trifásica. Então vamos aqui, tensão alternada CA trifásica, certo? Temos os mesmos 100 volts aqui que eu usei como exemplo. Então vamos trazer aqui, certo? Porém, agora eu tenho 3 fases. Aqui eu estava utilizando uma fase como referência. E aí eu vou fazer um espaçamento aqui. Vou colocar valores aqui de 60 em 60. Então eu vou colocar aqui, o meu 0 graus está aqui. Vou colocar aqui 120 graus. Aqui 180 graus. 180 graus. Aqui 270 não, 60, 120, 240 graus, certo? 300 graus e 360 graus. Então, vem aqui de 60 em 60, 60 graus. E vou fazer a minha primeira. Agora a gente vai ter R em vermelho, S em azul e T em verde, para a gente fazer as 3 fases, ABC, RST, como você quiser chamar, tá? Vamos lá então, vou fazer o R aqui. O R parte daqui, vai a 180 graus e termina
em 360. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Beleza. Temos a nossa primeira fase. Qual é a relação de defasagem, tá? Qual é a defasagem entre as fases? A gente sabe, pessoal, que um sistema de geração, certo? Seja um motor, seja um gerador, o ângulo de defasagem entre eles é de 120 graus, certo? Sempre a geração de energia vai ter um ângulo de 120 graus. Então, uma fase tem de diferença para outra 120 graus. Somando as três, eu tenho 360 graus. Essa, inclusive, é a relação de rotação do motor. Por isso que o motor trifásico não precisa de nada para funcionar. Basta você ligar as três fases que ele já vai funcionar, tá? Se eu pegar a fórmula de rotação do motor, por exemplo, ó, RPM, rotação por minuto, é igual a 120 vezes, certo? A frequência do local dividido pelo número de polos do motor. Da onde vem esse 120 aqui, professor? É um número fixo. Vem dos 120 graus entre as fases. Então, olha lá, vou fazer o desenho da fase S aqui agora. Ó. Ela se inicia a 120 graus da fase R. E vai continuar aí. Perdoe o desenho aí, não vai ficar perfeito, mas só para você entender. Então, se uma iniciou a 0, outra a 120, a próxima fase vai se iniciar a 240, certo? A 120 graus de distância da outra. E aí, vai baixar aqui em 360. E eu teria aqui a continuação. Vou colocar um desenho aqui, melhor que o meu, para ficar mais fácil de entender. Olha lá. Vou pegar aqui um desenho do sistema trifásico aqui. Para colocar aqui, olha lá. E aqui, além do desenho, a gente já tem a relação, né? Já tem a relação aqui de graus, olha lá. Veja lá. A fase ele chamou de A, B e C. E olha lá, a fase A está defasada a 120 graus da fase B. Tá aqui, ó. Essa relação de distância está se dando aqui, ó. Entre A e B, a 120 graus. A B da C está a 120 graus. E a C da A novamente a 120 graus. Então, essa é a relação que eu tenho de defasagem sempre, tá? Isso é o que vai ditar, esse 120 graus também é o que vai dar a relação da nova potência, porque a potência trifásica é diferente, tá? A potência trifásica é dada por a mesma fórmula que eu tinha, certo? Então S é igual a V vezes I. Potência ativa, que é aparente, é V vezes I. A ativa é dada por tensão vezes corrente vezes fator de potência, como a gente já viu. E a potência reativa é dada por tensão vezes corrente vezes o seno do ângulo. A única coisa que vai modificar dessas fórmulas da monofásica para a trifásica é que agora vai começar a existir o raiz de 3, certo? Para todas elas vai entrar o raiz de 3 na história. Então, num sistema trifásico, a potência, certo, é dada em VA também, em watts e em VAR, só que ela é acrescida do raiz de 3. E aí você me pergunta, professor, da onde vem esse raiz de 3? Da onde saiu isso aí? Pessoal, olha lá. Quando eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo dele aqui
é de 90 graus. E eu sei que a lei que dita isso aqui, de um triângulo retângulo, é Pitágoras, certo? Pitágoras. E é dada porque a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Essa é a fórmula. Porém, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Mas num sistema alternado eu tenho um ângulo de quanto? Acabamos de falar aqui agora. 120 graus. Se o ângulo de defasagem aqui é de 120 graus, fica como... É fácil de você enxergar isso aqui no estrela. Então ficaria como no estrela aqui, ó, certo? A defasagem entre as fases. Olha lá. Nesse cara aqui, eu tenho 120 graus. E a lei que dita um triângulo com 120 graus não é mais Pitágoras. É a lei dos cossenos. Então essa é a lei que vai ditar da onde saiu esse raiz de 3. Vamos entender. Aqui eu vou chamar de A, de B e de C. Imagina que eu tenho um sistema aqui fechado em estrela, certo? E eu tenho aqui R, S e T. Vamos dizer que eu tenho aqui uma tensão de 127 volts entre fase e neutro, certo? E uma tensão de 220 entre fase e fase, tá? Então as minhas fases vão ser o meu A, B e C aqui. A gente sabe que tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Logo, se eu tiver 220 dividido por raiz de 3, eu vou ter 127, certo? E assim por diante. E tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, vamos lá, tensão de fase, vou colocar aqui. Tensão de fase é a tensão entre fase e neutro. Tensão de linha é igual a tensão de fase vezes raiz de 3, onde essa tensão é entre fase e fase, tá? Tá, professor, mas da onde vem esse raiz de 3? Você ainda não explicou. Então vamos lá. Com essa relação, esse ângulo aqui, a gente já viu que é 120 graus. É o mesmo ângulo do motor, é o mesmo ângulo do gerador, é um ângulo de 120 graus. Então, o nosso ângulo aqui da lei dos cossenos é 120 graus. E essa fórmula é dada por hipotenusa, que é o nosso C ao quadrado, vezes, é igual, perdão, A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Onde esse cosseno do ângulo a gente sabe que é 120 graus, correto? Trocando isso aqui por tensão de fase e tensão de linha. Concorda comigo que aqui eu tenho tensão de fase, aqui eu tenho tensão de fase, e aqui a maior, lógico, sempre vai ser tensão de linha. Então vamos trocar os valores aqui. Eu vou falar que minha tensão de linha ao quadrado é igual a tensão de fase ao quadrado mais tensão de fase ao quadrado, porque A e B são iguais, eu posso simplesmente chamar de tensão de fase. Menos 2 vezes a tensão de fase, vezes a tensão de fase, vezes cosseno de 120, calculadora agora, 120 graus, certo? Trigonometria, cosseno, menos meio. Esse é o valor do cosseno de 120, menos meio. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, menos meio. O que eu posso fazer aqui nessa conta agora para abreviar ela? Eu posso... todo mundo está multiplicando aqui, ó. Nesse ponto aqui, está todo mundo multiplicando, certo? Então, eu posso cortar esse menos 2 com esse 2 aqui. E aí vai ficar 1 e 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Tensão de fase vezes tensão de fase, eu posso trocar por tensão de fase ao quadrado. Logo, minha fórmula fica que tensão de linha ao quadrado é
tensão de fase ao quadrado, mais tensão de fase ao quadrado, que já tinha aqui, menos 1 vezes menos 1 mais 1 vezes tensão de fase ao quadrado é tensão de fase ao quadrado. Pessoal, para finalizar aqui, se eu tiver isso aqui, ó, relação matemática, 20 mais 20 mais 20 é igual a 60. Se eu falar que 3 vezes 20 também é igual a 60, eu posso trocar a soma de três coisas iguais por 3 vezes essa única coisa. Logo, a tensão de linha ao quadrado vai ser trocada por 3 vezes tensão de fase ao quadrado. E aí eu posso fazer o que para tirar esse quadrado da tensão de linha? Passar uma raiz para cá. Fica a raiz de 3 vezes tensão de fase ao quadrado. Quem tem quadrado pode sair da raiz. Tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. É daqui que vem. Então, antes de você reclamar do sistema trifásico, reclamar do raiz de 3, pense que se você não tivesse esse raiz de 3, você teria que fazer toda essa conta para encontrar o valor. Beleza? Para finalizar nossa aula agora, vamos rapidamente falar um pouco de frequência. A frequência aqui no nosso sistema, tanto trifásico como no monofásico no Brasil, é 60 Hz. Em todos os outros países, a frequência é 50 Hz. Tá? Então, a frequência, pessoal, ela é diretamente ligada ao tempo. Quanto tempo leva para um ciclo começar e terminar? Certo? São 360 graus. No tempo, derivado no tempo, quanto tempo isso leva? No caso de 60 Hz, a fórmula de frequência é igual a 1 sobre o tempo. Se frequência é 1 sobre o tempo e ela é dada em Hz, logo o tempo é igual a 1 sobre a frequência e é dada em segundos. Se eu quiser saber o tempo que leva um ciclo, basta eu dividir 1 por 60. Então, o tempo de um ciclo, deixa eu pegar minha calculadora aqui novamente, eu sei de cor, de tanto fazer, que é 16,66, aí é uma dízima. Mas veja lá, 1 dividido por 60 é igual a 0,16666. Então a gente fala que é isso aqui, o tempo para 60 Hz de um ciclo é 16,6 milissegundos. Se fosse em 50 Hz, 1 dividido por 50 ia dar 20 milissegundos. Se eu quiser saber a frequência através do tempo, eu faço ao contrário, né? Eu pego e coloco que frequência é igual a 1 dividido por 0,01666 aqui, e eu vou encontrar aproximadamente 60 Hz, ou 0,020, que eu vou encontrar 50 Hz. Pessoal, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como funciona o nosso sistema monofásico, trifásico aí. As questões das potências no trifásico, a questão da tensão, tensão de pico, tensão eficaz, certo? A tensão, nesse caso aqui, a questão da potência aparente, ativa e reativa. Agradeço a vocês aí a atenção, obrigado e até a próxima aula.